Olha aí, pessoal, temos mais um indicador altamente preocupante em relação à economia chinesa, dessa vez aqui relacionado à taxa de desemprego, que teve um novo aumento aí e começa a incomodar bastante. Com certeza não apenas a economia de forma geral, assim, o povo chinês, mas o partidão, né, o senhor Xi Jinping, que começa a se colocar numa posição muito desconfortável, uma vez que o desemprego em si não representa apenas um problema para os desempregados, né? Ele é um sintoma de uma economia enfraquecida, uma economia em encolhimento, né, em retração. Geralmente é o que nós vemos acontecer. Temos acompanhado questões aqui, inclusive no canal, relativas ao mercado financeiro e o mercado imobiliário lá na China, muito entrelaçados, diga-se de passagem, e agora nós começamos a ver as repercussões da queda nesses setores econômicos. Vamos dar uma analisada nessa questão aqui dos números do desemprego na China, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa taxa que subiu pelo terceiro mês consecutivo, né? Ou seja, não é algo pontual, sazonal, é algo recorrente, um fenômeno que tem se repetido e chegou no mês de fevereiro, portanto, último mês já fechado, né, a 5,3%, que obviamente é uma taxa, sim, seria chamado de pleno emprego aqui no Brasil, uma taxa pequena para os nossos padrões, mas não pequena lá para os padrões da China. Isso aqui levando em conta os números estatais, porque para pensar, né? Você tem um país com 1 bilhão e, sei lá, 400 milhões de pessoas, não sei quantas pessoas certinho, 1 bilhão e 1 tonelada de pessoas ainda, e espalhadas por um grande território, muitas delas aí numa zona rural, numa área assim que não é muito bem acompanhada pela burocracia estatal. Como que o governo chega nesses números do desemprego? Aqui no Brasil já é um caos fazer isso, com a população 6, 7 vezes menor. Como que se chega num número desse aqui lá na China? Ah, eles têm muito controle e tal. Beleza, meu amigo. Olha o tamanho da China, olha o tamanho da população. Não há controle que mantenha esse povo todo sob um censo bastante fidedigno, né? Então, coloco bastante em questionamento esses números aqui apresentados pela China. Talvez eles reflitam a característica urbana do país, né? A parte urbana que é mais facilmente fiscalizada pelo governo, pelos burocratas e tudo mais, só que expandir isso aqui para o país todo não tem como. E pode ser também que esse número seja muito maior, né? Isso aqui, se é revelado pelo governo, é porque esse número já teve algum grau de tratamento. A gente sabe como é que funcionam ditaduras comunistas, né? Então, o desemprego volta aos níveis de julho do ano passado, ou seja, reverteu quase meio ano de progresso estável na geração de vagas de trabalho e tudo mais, e gera um novo problema para a economia chinesa. Portanto, né, isso aqui, inclusive, né, esse número do desemprego vem acompanhado de outros fatores relacionados à empregabilidade, aos salários, às remunerações. Por exemplo, aqui, as evidências de um declínio na média de horas de trabalho na China. O que isso aqui pode significar na prática, né? Pode significar o seguinte: tenho 2 funcionários ali numa empresa e eu preciso reduzir as minhas atividades. Então, eu posso demitir um desses funcionários. Um vai continuar trabalhando normalmente, o outro vai ser demitido, vai perder a sua vaga de trabalho. Ou eu posso chegar para os dois e falar: agora vocês vão trabalhar apenas metade do período e receber metade do salário. Beleza, aqui no Brasil você não pode fazer isso, né? Mas na China, sim. Tudo é possível lá, depender da vontade do partidão, né? Essa é a verdade. Então, o que se especula a esse respeito é que essa estratégia está sendo usada lá na China para maquiar os dados do desemprego. Porque no primeiro exemplo que eu dei, uma pessoa perdeu uma vaga de trabalho, ficou desempregada. No segundo exemplo, ninguém ficou desempregado, mas todos perderam renda. Estão com uma renda menor, tiveram um decréscimo nas suas remunerações, né? Então, os economistas aí geralmente interpretam esse tipo de cenário aí como um sinal em que as pessoas estão subempregadas ou então trabalhando bem abaixo do seu potencial aí, né? E isso aqui você pode somar ainda com a questão do desemprego entre jovens aí de 16 a 24 anos, né?
a taxa de desemprego entre essa faixa etária da população chinesa, né? Qual que é o percentual atual de jovens nessa faixa de idade aí desempregados na China? Bem, ninguém sabe, esses números não são mais divulgados. O resultado estava tão ruim que o governo simplesmente falou que não ia divulgar mais esses números. Só que imagina-se aí que esse patamar deve estar superior ao patamar de junho de 2023, quando 21% dos chineses entre 16 e 24 anos estavam desempregados, né? Sei lá, 30% agora, só nos resta especular, mas com certeza aumentou. Se o número tivesse ficado melhor, eles tinham apresentado isso aí, né? E o pessoal aqui da Agência de Estatísticas Chinesas, né, NBS, falou que vai publicar os dados 2 ou 3 dias aí, depois do relatório geral de desemprego, ou seja, vão destrinchar como se chegou nesse número, certamente vão marretar muita coisa ainda antes de divulgar para o pessoal, devem estar trabalhando a todo vapor para chegar em algum resultado palatável, né? Mas realmente a coisa está desandando bastante lá na China, né? Então, existem aqui alguns bolsões de fraqueza na economia da China e que indicam o seguinte, né? Que, embora a atividade possa se beneficiar de um estímulo do governo nesse primeiro momento, o governo teria que fazer mais para garantir algo mais estruturado, uma recuperação duradoura, né? E aí o senhor Ting Lu aqui, que é um economista-chefe da Nomura para a região da China, falou o seguinte, que esse não é o momento para complacência, né? Ou seja, na opinião deles, o governo chinês tem que intervir com vontade e chegar chegando. Obviamente eu discordo totalmente desse ponto de vista aí, e que realmente não é isso que vai resolver o problema da China de fato, né? O que acontece aqui? É aquela história, né? Quando você tem dados de um governo comunista, você tem que ficar juntando peças aqui e ali para ter algo fidedigno, para você chegar num patamar de informação que você olha e fala, beleza, isso aqui parece um pouco com a realidade, né? Eu sempre cito aqui no canal o caso de um especialista em China também, um economista especialista na China, em assuntos chineses, né, brasileiro, chamado Roberto Dumas Damas, e ele falou certa oportunidade a respeito de como os dados do PIB da China são altamente enganosos, porque ele pegou um exemplo, esse vídeo deve ser lá, que eu assisti em 2013, alguma coisa assim, tem muito tempo já que eu vi, e ele pegava os dados do ano anterior do crescimento da economia, que tinha crescido, sei lá, 7%, algo nesse sentido. O governo falou, crescemos menos esse ano, só 7%, né? Pois é, mas aí ele colocou esses dados junto de outra informação, que é o crescimento do consumo de energia elétrica na China naquele mesmo ano, comparando com o PIB. E esse crescimento foi de 0,5% apenas. E aí ele colocou a questão, como que um país que cresce 7%, a economia cresce 7%, tem um aumento no consumo energético de apenas 0,5%. Esses números não batem, são números claramente maquiados, né? Então, aqui a Louise Lo, que é uma outra economista, no caso aqui da Oxford Economics, também especialista em China, falou o seguinte, que esse aumento na taxa de desemprego aponta para o fato de que as empresas aí não veem demanda suficiente para manter o atual quadro de funcionários, mesmo que elas estejam aumentando sua capacidade produtiva recentemente. Ou seja, né, a economia não está demandando tantos produtos assim, não tem por que ter tanta gente empregada, né? E ela falou o seguinte, né, que o desemprego na China deveria estar na faixa de 4% se a economia estivesse operando no seu potencial máximo. Ou seja, né, há um problema de demanda na China. Aí uma tragédia enorme, né? Uma coisa assim assustadora que de fato está aí, deixando uma grande pulga atrás da orelha do governo de Xi Jinping, sem dúvidas aí, né? E de fato, parece que é uma notícia repercutindo ipsis literis a outra aqui, exceto com a consideração final aqui no site do antagonista. A primeira notícia eu vi na CNN Brasil aí, né? Qual que é o ponto aqui? Parece uma publi chinesa esse negócio do antagonista aqui, sem dúvidas. Mas qual que é o ponto aqui em relação à China? Eu discordo do primeiro economista que eu citei. Não, o governo não tem que intervir na economia chinesa. Foi isso que causou o problema num primeiro momento, né? Esse excesso de intervenção na economia chinesa. Então o governo deveria sair totalmente da economia, deixar o mercado se reajustar, porque sim, a China vai precisar passar por um reajuste, especialmente na área imobiliária, no setor imobiliário,
mas em vários outros também, até porque tem vários setores interligados com esse setor aí imobiliário, conforme o mercado financeiro, né? Eu falei sobre isso recentemente, aqui no canal, inclusive, como empresas do mercado financeiro chinês já estão sofrendo pesadamente com a crise imobiliária por lá. Então, o que acontece? Né? Você tem um cenário aí que se retroalimenta. Você começa tendo calote de pessoas que compraram imóveis e agora não conseguem pagar, e aí o governo começa a aumentar a taxa de juros para deixar mais difícil adquirir um imóvel justamente para filtrar o crédito, mas aí você ferra, por um lado, o cara que já está pagando seus empréstimos atualmente, e você diminui a demanda pelos imóveis. Aí você cria um cenário em que as imobiliárias chinesas, as incorporadoras, né, gastaram montanhas de dinheiro, rios de dinheiro ali, oceanos de dinheiro, eu diria, para criar imóveis, né, prédios, apartamentos, casas que ninguém quer comprar. E aí você tem um desperdício de recursos que leva essas empresas a ter um problema de liquidez, a ter prejuízos constantes e a não devolver aí os empréstimos concedidos, não reembolsar os seus credores. E aí o que acontece? Você tem um risco sistêmico de uma crise se espalhar pela sociedade. Mas já se vê, de fato, os reflexos dessa situação econômica de forma geral, numa atividade mais lenta, né, com um crescimento menor do que antes, talvez até com uma recessão na prática, não nos números oficiais, mas na realidade, né? Isso já se vê, isso acontece e já tem sido percebido, e o desemprego, o índice de desemprego vem para corroborar essa percepção aí. Só que esse é um cenário que tende a se piorar, uma vez que a pessoa desempregada não tem renda, a demanda vai cair por conta do aumento do número de desempregados, as empresas vão faturar menos bem, e aí o ciclo vai se repetir. O que o governo do Xi Jinping vai fazer em relação a isso, eu não sei. Acho que ele deveria se retirar totalmente da economia, mas tenho certeza que isso ele não vai fazer. Agora, qual grau de intervenção vai acontecer na China nos próximos meses? Bem, a gente vai acompanhando isso aí. Mas o que você achou dessas informações? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.